Ok, pessoal, então nós chegamos aqui ao último membro do Clube do Psi que se manifestou aqui, né? Nesse livro, o Elias. Se você não viu os outros vídeos, eu te aconselharia a ir para lá e assistir. O pessoal escreveu uns negócios muito legal, o pessoal relembrou coisas, né? Acontecimentos da época do Psi Club, né? O Clube do Psi, né? Ok, então vamos lá. Química, por Elias Toffoli. Quem quer que o conheça, certamente encontrará nele um ótimo papo, não importa o assunto. Qualquer que seja a conversa, se esticará por prazerosas longas horas, seguramente invadindo a madrugada. Ele é essencialmente notivago. Minha chegada ao colégio se deu apenas no segundo ano. Os grupos já estavam todos estabelecidos, havia aquele desconforto de ser o novato. Por todos os lados, olhares curiosos. Não sei exatamente qual o pretexto que nos aproximou, mas quando me dei conta, estava totalmente deslumbrado pela eloquência daquela mente contestadora. Nossos pensamentos consonaram imediatamente. A adolescência, pelo menos no nosso caso, foi algo mágico. Infinitas possibilidades e direções totalmente obscuras. Solo fértil para toda sorte de devaneios. Filosofia e poesia pareciam ser seus assuntos preferidos, eram também os meus. Mas infelizmente, ao contrário dele, meu conhecimento era rasteiro. Suas citações eram impressionantes, a seleção um pouco sombria e muitas vezes conflitantes. Naturalmente, matéria-prima para longas discussões. Eu lembro disso, Elias. Eu não sei se eu lembro da primeira, mas eu lembro de uma das primeiras conversas que a gente teve à noite, invadindo a madrugada. Era um negócio muito legal. E por isso que eu quero começar um vlog e quem sabe reviver um pouco disso, fazer isso renascer um pouco. Se vocês toparem isso, quiserem fazer isso, a gente continuar nesses vídeos aqui, seria muito legal, né? Tá, então vamos lá. Através dele fui apresentado aos demais membros do clã. Clã? Realmente o clã? Que palavra? O Josias falou que a gente era uma sociedade secreta. O Psi, eu nunca vi uma coisa mais aberta do que no Psi, na cara de todo mundo lá. E o clã. Uma choice of words aqui interessante. Todos muito peculiares na forma de ser e de se relacionar com ele. O ano anterior parecia ter valido uma vida inteira. Uma pena haver perdido tudo aquilo. O início das manhãs não parecia ser muito fácil para ele. Poucas palavras, movimentos lentos, mas no transcorrer do dia, vencida a sonolência, a transformação era radical. Mas era na calada da noite que a letargia era completamente substituída por um entusiasmo contagiante. As horas se transformavam em segundos, a madrugada chegava num piscar de olhos. Era uma delícia. Isso aí, Elisa, é porque é o seguinte, eu não dormi à noite. Eu sempre tive um problema de pegar no sono, né? E diversos problemas que eu tive no IASP, eu tive ataque de pânico lá, eu não sabia o que era aquilo, mas eu tinha aquilo constantemente, então eu não dormia à noite, eu só conseguia dormir de manhã cedo. Aí enquanto todo mundo estava dormindo, eu estava acordado. Aí de manhã cedo que me batia o sono, eu não conseguia acordar, né? Eu ficava lá e aquilo virou uma anedota aí, né? Para todo mundo, né? Em pouco tempo, a cansativa realidade foi sublimada pelo encontro vespertino e pela esticada filosófica que dava sentido a tudo. O debate de ideias era absolutamente viciante. O raciocínio era aguçado ao extremo. Decorridas poucas semanas daquele intenso relacionamento, fomos abruptamente interrompidos pelas provas bimestrais. Uma violência, algo absolutamente desnecessário na medida em que era insuficiente para medir nosso conhecimento. Com um conjunto de meras questões... eu li aqui errado, né? Algo absolutamente desnecessário na medida em que era insuficiente para medir nossos conhecimentos, como um conjunto de meras questões disciplinares.
Você colocou um ponto aqui, eu teria posto uma vírgula aqui, viu, Elias? Tá? Quem sou eu para poder falar isso com você, né? Lembra que a gente discutia? Eu lembro que você falava que você lia certos textos, falava, não, ali eu acho que não é para ser um ponto, que é para ser uma vírgula, o que é uma vírgula é para ser um ponto, e ninguém me convence disso. Você lembra disso? Eu lembro de você falando isso. Aqui eu acho que era uma vírgula, não era um ponto, certo? Mas tudo bem. Como um conjunto de meras questões disciplinares, totalmente desencilhadas das questões mais profundas da existência humana. Poderiam por si medir a evolução e extensão do conhecimento acumulado. Aliás, do conhecimento acumulado, né? Questão aqui. Tá, desculpa aí se eu estou lendo aqui, mas errado, mas ler suas coisas é meio difícil, tá, Elisa? É um pouco acima aqui do nível. Embora incompreensível do nosso ponto de vista, a métrica da instituição não mudaria. As provas foram marcadas e aplicadas apesar da evidente insignificância das questões. Foi apenas quando recebemos os resultados que me dei conta do fato mais notável. Havia uma forte incongruência entre o universo da realidade e o da filosofia. Não apenas isso. A existência de um parecia sublimar o outro. Requeriam um posicionamento imediato. Pura dicotomia. Dicotomia? Really, Elias? O que quer dizer isso aqui, cara? Eu vou ter que olhar ali no Google depois. E intolerância. A escolha que fui levado a realizar não foi minha. Pelo menos não unanimemente minha. Minha consciência subscreveu totalmente os desejos da minha vontade, fazendo prevalecer uma postura pragmática, que hoje reconheço iniciou o sepultamento de algo com potencial para ser grande, enorme até. Algo que, quem sabe, deixasse uma profunda e significativa marca para a posteridade, para ser contado em prosa e verso pelas gerações vindouras. Sob uma perspectiva menos romântica do tema, capaz de desenhar sentimentos e amizades, seria possível afirmar que aquele 2, né, a nota, né, que você tirou em físico, 2, química, né, 2 na primeira prova de química, foi algo até mesmo providencial. Me trouxe de volta à realidade, onde vivem aqueles que têm expectativas de retorno sobre o investimento que fazem. Mas muito daquilo que debatemos ali, em grande medida, moldou definitivamente o que me tornei, para o bem ou para o mal. Bom, aqui, trocando em miúdos, aqui, né, traduzindo aqui, né, o que o Elias escreve num nível meio assim, a gente ficava à noite, né, invadia a madrugada, conversando sobre diversos assuntos, né, filosóficos, né, filosofia, religião, um monte de coisa. E o Elias, acho que ele também começou a ter o mesmo problema que eu, não consegui dormir, e isso acho que tirava um pouco de tempo dos estudos dele. E eu lembro direitinho, o Elias falando que ele tirou um 2 em química. Eu lembro naquela época já, você falando que aquele 2 em química, falou, peraí, eu tenho que parar de conversar com esse cara, bater papo aqui e me dedicar, né, 100% aos estudos aqui. e realmente, né, não é à toa que você se tornou um químico, né, você realmente se ele dedicou e tal, e legal, você tomou a decisão certa. A gente estava lá para poder estudar, né, não para ficar discutindo, né, aquelas coisas que acho que eram até importantes, acho que ainda são importantes, muitos daqueles temas, né, que a gente discutia, mas a gente estava ali para poder fazer o segundo grau, e, né, era o que estava, eram os fatos que estavam ali na nossa frente. Ok, aí o Elias entra aqui na segunda parte, que ele fala Platão, mais uma das facetas do Abraham Lincoln. Então vamos lá, vamos ver o que o Elias escreveu aqui. Raul Pompeia não poderia haver dito mais, não poderia haver sido, ok, deixa eu começar de novo. Raul Pompeia não poderia haver sido mais feliz e preciso ao extrapolar a partir do microcosmo de O Ateneu, né? Acho que é um livro, né? Aquele livro, O Ateneu, uma novela, um romance, era o livro, né? O Ateneu, as verdades mais significativas e universais
que permeiam a realidade de todos nós. O empréstimo que faremos aqui do termo microcosmo o despe de entranhas carcomidas por cancros de hipocrisia e apego a aparências. Really, Elias? Podia ter menos aqui nas palavras, né? Deixa eu ler até de novo isso daqui. Entranhas carcomidas por cancros de hipocrisia e apego à aparência. Eu lembro que você falava, acho que foi uma peça, né, que foi feita sobre o Ateneu, e eu lembro era o microcosmo que deforma nossas almas, não era assim? Se é que eu me lembro daquilo, né? Foi uma peça que a gente fez todo mundo, o Eli finalmente deixou todo mundo junto, né? As pessoas que ele faziam aquilo bem, acho que foi a última peça que a gente fez. Ele deixou Josias, você, né, eu ali, o Max, todo o grupo ali, né, os do Psi e os periferais ali do Psi, né, fazer aquela peça. Eu lembro que foi você que escreveu muito bem, foi o Ateneu, e é mais ou menos sobre isso que você está fazendo aqui, essa metáfora, né? Hipocrisia e apego a aparências, para revesti-lo apenas de inocência e sonhos. Não há implícita ou explicitamente qualquer analogia possível com o exterior, ou com o que nos tornamos, porque a fenda no tempo que criou aquela realidade ímpar resultou apenas e naturalmente das delícias do desfrutar daquele momento, de que o seu significado daquele momento e de seu significado para nós que o saboreamos. Aqui, se é que eu entendi o que você está falando aqui, Elias, é uma descrição, né, das coisas boas daquela época, né, que a gente passou aquela época. O mundo não era então conectado como hoje. O mundo virtual existia apenas na imaginação, não como redes sociais, mas como o ideal incansável onde nos abrigávamos da realidade. O contato com o mundo exterior era realizado através de uma central telefônica. Longas filas nos separavam dos raros minutos de contato com a família. Era aquela casinha lá, né, no prédio central, onde a gente ia telefonar e tinha sempre fila lá. Acho que é isso que você está falando, né? Algo inconcebível nos dias de hoje, em que nos colocamos todos apenas a um clique uns dos outros. Engraçado, né, que hoje a gente está a um clique uns dos outros e a gente não se fala, né? É um certo paradoxo, né? Nada daquilo era relevante, não em nosso microcosmo, não ali onde nós mesmos éramos notícia e senhores de nossos destinos. Vivíamos sob um conjunto de regras rígidas, se bem que muito menos rígidas em relação a tempos anteriores, mas sem dúvida ainda significativamente mais rígidas em comparação ao que se tolera nos dias de hoje. Você acha que aquilo era rígido? Eu não acho muito rígido, viu? O tempo que eu fui pro exército é rígido. O IASP, não sei. Obviamente, eu não gostava muito daquela época, mais por causa daquela cultura do IASP. Mas eu nunca achei muito rígido lá. A comida, o pessoal reclamava da comida. Sempre gostei da comida de lá. I don't know. Como em todos os tempos, em todas as gerações, o amor também arrebatou-nos ali. Apesar de todas as restrições para o nosso pouco abastado grupo, que não podia dar-se ao luxo de experimentar as delícias do amor nos moldes do macrocosmo, restava-nos o amor contemplativo, aquele que se expressa por olhares, por se estar junto, por longas conversas que doem quando são interrompidas. Dizem, não estou exatamente certo quanto a isso. Eu acho que você falou dizem, né? Não estou exatamente certo quanto a isso. Esse dizem aqui tem uma vírgula, e eu acho que seria um ponto, se é que eu estou lendo isso direito, né, Liz? Dizem,
ponto, aí letra maiúscula. Não estou exatamente certo quanto a isso, porque jamais houve qualquer intenção de ferir, que o fiz sofrer repetidas vezes por amor, invariavelmente da mesma forma. Pura casualidade, nada intencional, apenas me atraía sua descrição da beleza. Era tão transcendente, incrivelmente encontrada em joias tão desprezadas, sempre muito ao alcance de quem as pudesse reconhecer e cativar. Traduzia-se pela singularidade da cor dos olhos, do balançar dos cabelos e da própria timidez. Algo que pela repetida ênfase e frequência com que contava, tornava-se incrivelmente irresistível. Em minha defesa, se é que fora mesmo necessário, a hombridade de sempre perguntar-lhe antes de qualquer investida, se tamanha veneração tivesse em si qualquer potencial para ação, como ao fim seu contemplar do intangível jamais tornar-se-ia tangível. Me via obrigado e compelido a não desperdiçar tamanho potencial de felicidade revestido de tamanha beleza e poesia. Restava-lhe então com todas as forças desfrutar platônica e intensamente o amor ideal, que jamais se contamina pelas desvirtudes da realidade que apaga aos poucos. Contaminada pelas desvirtudes da realidade que apaga aos poucos o brilho que jamais se extingue quando somos ofuscados e perseguidos, o ideal inalcançável. O Elias, eu para ser sincero, cara, eu não entendi o que você escreveu aqui. A partir dessa... Dizem, não estou exatamente certo quanto a isso, cara, eu não entendi bulufas o que você escreveu aqui. Dizem que quando uma pessoa tem 30 pontos a mais de QI, né, de IQ, do que a outra, você já não entende o que a pessoa fala. Isso aqui está uns 60 pontos acima do meu, cara. Obviamente eu tenho algumas teorias, eu tenho talvez uma ou duas teorias aqui do que você quis dizer, mas se eu dissesse que eu entendi isso aqui, eu estou mentindo. Eu não entendi patavinas do que você escreveu aqui, Elias. E quem sabe aí os mais inteligentes aí, o Alexandre e o Josias, poderiam ler isso aqui, ler e decifrar o cunho vernáculo aqui, né, do que você escreveu. Ou então você mesmo, né, poderia chegar aí e realmente explicar o que aconteceu aqui, qual foi a sua coisa. Mas valeu, Elias. Olha, o Elias, ele era um cara, eu lembro da primeira vez que o Elias chegou na escola, a primeira vez que ele foi na classe, eu desconfio que era à noite, desconfio que era um sábado à noite, pelo menos foi a primeira vez que eu te vi na classe, foi numa aula de sábado à noite. E o Elias, ele era um cara muito legal, inteligente, um exímio escritor, cara recebeu muitos dons, né? Se tornou um químico aí, né? Um cara, né? Uma pessoa, cara de muito boa aparência. Era uma, né? O Psi era o famoso sacaneando e sendo sacaneado. O jeito que o Elias sacaneava a gente, ele garfava, né? O Psi, né? Ele garfava as meninas que a gente estava afim, né? Os mais ali desprovidos aí, né? De aparência pessoal, que nem eu e o Deusimar e tal. Se a gente falava que estava afim de uma menina, a laço de fita, o Elias roubou do Deusimar. A Lisley, lembra da Lisley? A Lisley, aquela loirinha. Pois é, você garfou ela de mim, não é? E eu não tinha mínima chance. I didn't have a shot, né?
Mas tava dentro da coisa ali do psi. Era sacaneando e sendo sacaneado. A gente sacaneava de outras formas e o Elias, ele garfava lá as meninas, né? E tenho muita saudade daquela época, Elias, muita saudade de você, né? E o Elias é um cara pra gente levar assim uma conversa, né? De um certo nível, é um cara muito legal. E é um orgulho para mim ser teu amigo, como de todo mundo, poder te chamar de amigo, se é que eu posso chamar de irmão, porque eu te considero o meu irmão também, todos vocês. E foi muito legal essa participação de vocês aqui. Desculpa se foi tomado tempo aí de vocês, mas foi muito legal. E agora terminando aqui, né, eu gostaria de agradecer a todo mundo e quem sabe a gente pode começar um vídeo aqui, né, uma certa troca de vídeos aqui, né, uma exchange of videos aqui nesse site, nesse pedacinho do YouTube. E é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado por isso, nesse meio século, que eu acho que todos nós estamos, já fizeram 50, todos nós já fizemos 50, ou se tem alguém aí ainda nos 49, já deve estar para fazer 50. E valeu, pessoal, ó, um abração para todos. Muito prazer ter vocês na minha vida. E vamos nessa. Valeu.